A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 99 da nossa leitura anual, fique conosco. Meus amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 20 de 2 Samuel até o capítulo de número 22. Amém? Se você ainda não conseguiu fazer a sua leitura, separe no decorrer do dia um tempo, se dedique à sua leitura, faça a sua meditação, analise, tenta tirar algo de proveitoso para a sua vida. Amém? E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 21 e o verso 22. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim em 2 Samuel 21, 22. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Amém? Bom, ontem nós terminamos vendo, como Davi, depois da morte de Absalão, foi repreendido severamente por Joabe, pela sua postura, no mínimo, errônea diante de Israel. E nós vamos ver que Davi, após ser repreendido por Joabe, ele muda sua postura, ele reanima o povo e ele volta então para Jerusalém. Porém, nesse retorno, nós vimos que Davi teve alguns acontecimentos muito bons a seu favor e alguns acontecimentos não muito positivos, como, por exemplo, uma certa discussão que houve entre as tribos de Israel, as 10 tribos, e a tribo de Judá. O capítulo 20 vai continuar um pouco desses conflitos, e dessa vez vai se levantar um homem chamado Seba, e esse homem, que era filho de Bicre, ele vai levantar aí mais uma revolta contra Davi. Davi sofreu um pouco, com essas guerras internas em Israel. E ele então, levantando ali uma revolta, obriga então que os soldados de Davi, juntamente com Joabe, façam ali uma perseguição a ele. E o homem era muito inteligente, porque ele fugiu por um bom tempo, até que ele entrasse em uma cidade, da região de Efraim. E o que vai acontecer é que ali naquela cidade, uma mulher vai dizer para eles não entrarem na cidade, os soldados, para não matarem ninguém. E Joabe vai dizer, não queremos matar ninguém, queremos apenas Seba. E ela diz, é ele que vocês querem, eu o darei. E ela entrou em acordo com os homens daquela cidade, cortaram a cabeça dele e entregaram para Joabe. Bom, no capítulo 21 vai acontecer algo muito interessante e que vale a pena a nossa meditação. Agora não são guerras, agora são acontecimentos naturais. O texto vai dizer que houve uma fome muito grande em Israel durante o reinado de Davi, uma fome que vai durar 3 anos consecutivos. Irmãos, imagina, você passar 2, 3 meses de seca, os alimentos sobem o preço, o combustível sobe o preço, tudo sobe. Agora imagina 3 anos de dificuldade. Davi achou aquilo fora do normal, ele ora a Deus e Deus fala para ele, existe um motivo espiritual para isso. E Deus diz que o motivo daquela fome era porque Deus estava castigando Israel por causa de um pecado cometido por Saul ainda. Quando Saul tinha matado ali uma boa parte dos gibeonitas, a Bíblia vai dizer então que Deus castiga Israel agora por causa desse pecado de Saul. E então Davi vai até os gibeonitas e pergunta o que ele poderia fazer para que os gibeonitas se sentiam saciados da revolta de Saul
e para que Deus abençoasse Israel novamente. E eles pediram a cabeça de 7 homens da descendência de Saul, somente isso. E Davi entrega 7 homens para eles, excluindo desses 7 Mefibosete. E assim que a revolta dos gibeonitas são vingadas nesses 7 homens, Deus retira a mão de sobre Israel e a terra volta a prosperar. Amém? No capítulo 22, nós vamos ter aqui um cântico de Davi, um cântico de vitória, depois que Davi teve um descanso dos seus inimigos, dos seus adversários. E esse cântico, ele muito provavelmente é o próprio Salmo 18, né? Do verso 1 até o verso 50. Existe uma semelhança muito grande entre ele e o Salmo 18. Então, muito provavelmente, talvez o escritor de 1 Samuel não usou todas as mesmas palavras, mas é o mesmo texto. Amém? Então, esse é um cântico de adoração a Deus, e que nesse capítulo, lá no verso 26 e 27, nos mostra como Deus é recíproco, né? Porque ele diz: para quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também é íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Amém? Então Deus não vai agir com injustiça, Deus vai sempre agir com a verdade. Amém? Bom, amados, o texto que nós separamos disse que esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Que 4? Né? A história vai nos contar aí que mais uma vez os filisteus vão se levantar contra Israel, e agora os filisteus se levantando, se levanta um homem muito grande, né, de uma alta estatura, chamada Isbi-Benob, né? E esse homem era descendente dos gigantes. Nessa guerra, Davi vai se cansar na luta com ele, e os guerreiros de Davi, né, vão proteger Davi deste homem que tinha uma lança de bronze muito pesada, e vão matar esse gigante. E vai acontecer que os homens de Davi proíbem Davi de ir à guerra, porque eles perceberam que Davi já não era mais tão vigoroso como antes. Lembrando que Davi era um excelente soldado, né? Mas a idade já estava dificultando para que Davi guerreasse. E eles não queriam que Davi morresse, porque eles consideravam Davi a lâmpada de Israel, né? Depois desse gigante, vai se levantar um outro, chamado Zaf. E esse também era muito grande, né? E quem derrotou ele foi Sibecai, né? Era um dos soldados de Davi também. O terceiro gigante, aqui é muito interessante isso, que esse terceiro gigante tem o mesmo nome do gigante que Davi derrotou, chamado Golias. Alguns liberalistas, né, tentaram dizer já que esse gigante é o mesmo que Davi matou, mas não há provas para isso. Muito provavelmente era realmente outro gigante que apenas tinha o mesmo nome. E esse gigante foi vencido por Elana, né? Ele derrotou esse gigante. O último gigante, que é o quarto, o texto não vai mostrar o nome dele, mas vai mostrar algo interessante, que além dele ser um homem de grande estatura, esse gigante tinha 6 dedos em cada mão. É exatamente isso que você ouviu. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, totalizando 24 dedos. Além disso, ele era muito grande, né? E a Bíblia vai dizer para nós que Jonatas, que era parente de Davi, derrota esse gigante. O que Deus quer nos ensinar com essa passagem? É muito simples. Muitas das vezes, quando nós falamos de lutas grandiosas, de problemas que vão além da nossa capacidade, que nós chamamos até de gigantes, nós achamos que somente homens como Davi é que pode derrotar homens gigantescos, que somente homens como Davi podem vencer lutas impossíveis. Mas essa palavra vai mostrar para nós que homens comuns,
como servos de Davi, como eu, como você, também podemos vencer batalhas que aos nossos olhos parecem impossíveis. Por que nós também podemos vencer batalhas? Porque essas batalhas não são vencidas na nossa força, mas são vencidas na força do Senhor dos Exércitos. Amém? Então, não sei como você se encontra, se você tem passado por grandes lutas, se diante de você tem se levantado gigantes poderosos, tentando te derrubar. Eu quero te dizer que você pode fazer como um desses homens, né? Como Abissai, ou até mesmo como o próprio Jonatas, né? Ou ainda como Sibecai, homens simples, guerreiros normais, que também derrotaram grandes gigantes. Você também pode derrotá-los. Se você lutar no Espírito e na força do Senhor, você irá derrotar os gigantes que têm se levantado na sua vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar neste momento juntamente com você. Abra o seu coração, feche os seus olhos, por favor, e ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti e clamamos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões e nos purifica. Senhor, nós oramos hoje porque talvez alguns dos nossos ouvintes, daqueles que nos assistem todas as manhãs, tenham passado por grandes problemas, grandes lutas e grandes dificuldades. Mas nós vimos que homens comuns que seguiam Davi também venceram grandes lutas e grandes gigantes. Isso mostra para nós que ainda que nós tenhamos dificuldades intransponíveis diante dos nossos olhos, nós podemos sim ser mais do que vencedores. Então, Senhor, nessa manhã, nessa hora, alcança a causa do teu filho, da tua filha e concede a eles vitória contra toda e qualquer adversidade. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, te peço um favor, deixe o seu like no vídeo, compartilhe ele com alguém para que alguém seja abençoado. E se você ainda não está inscrito, não perca tempo. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho. Assim, todas as manhãs, você vai estar aqui conosco, estudando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e uma ótima segunda-feira.